Bem, olá queridos, a paz de Cristo a todos. Este é o curso ADVEC, preparado com muito carinho pela Faculdade Vitória em Cristo. Para você que está chegando na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ou para você que já é um membro mais antigo e deseja conhecer um pouco mais sobre a história, sobre os pilares da igreja, sobre os departamentos da nossa igreja e aquilo que nós entendemos ser vida cristã. Já falamos um pouco sobre a história da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, já falamos um pouco sobre os 3 primeiros pilares e hoje nós vamos falar um pouco sobre princípios sobre unidade. Pitágoras vai dizer que a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo e a unidade é a lei de Deus. Deus ama a unidade, Deus trabalha com unidade. Deus odeia a divisão, Ele não suporta divisão, que é aquilo que se opõe à unidade. Nós vamos falar sobre isso durante este curso que fala sobre princípios da unidade. É importante que você entenda que existe diferença entre unidade e unicidade. Alguém já deu um exemplo muito prático que você já deve ter ouvido a respeito. Esse exemplo vai dizer que unidade é quando você tem 10 batatas dentro de um cesto. 10 batatas cozidas, você consegue contá-las. São todas batatas, têm a mesma natureza, estão no mesmo lugar. Unicidade é quando você pega essas 10 batatas e faz delas um purê de batata. Você já não consegue mais identificar o que é uma batata, o que é a outra batata. Quando nós falamos de unidade, nós não estamos falando de unicidade. Para que eu e você andemos debaixo da mesma autoridade espiritual, em unidade de propósito, nós não precisamos perder as nossas características. Nós não precisamos perder a nossa forma de pensar. Tudo que nós precisamos é nos adequar para trabalhar debaixo de um mesmo projeto, todos somando e fazendo força, empurrando, puxando na mesma direção, com a mesma visão. A palavra do Senhor vai falar no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículos 21 a 23, Jesus, em sua oração sacerdotal, ele vai dizer, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Ele está fazendo uma menção que ele e o Pai, eles trabalham em unidade, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus entende que para que o mundo entenda que nós fomos enviados, chamados por Deus, há uma necessidade de uma unidade. Se nós estivermos divididos, não haverá essa credibilidade. Ele prossegue na oração dizendo, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, não unicidade. Não vão perder características, mas vão andar debaixo de um mesmo propósito. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Tem uma palavra no livro de Deuteronômio muito interessante, no capítulo 6 e do versículo de número 4, que diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu vou tomar a liberdade de trazer a expressão no hebraico, que eu não tenho domínio, mas que eu pesquisei para poder compartilhar contigo, que diz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A palavra Echad no hebraico é a palavra usada para o número 1. Quando eles falam em hebraico, eles começam a contar os numerais, eles chamam o número 1 de Echad, que é a unidade indivisível. Então, quando Deus se apresenta para o povo de Israel, ele está dizendo que só existe um único Deus, muito embora esse único Deus, ele subsista em Pai, Filho e Espírito Santo,
ele se apresenta como um, por causa da unidade que os une. Eu quero tomar como base para avançar em princípios sobre unidade um salmo pequeno, conhecido, que está na palavra do Senhor, o Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade. Ele vai comparar, o salmista, no versículo 2, a unidade, a unção sacerdotal. Vai dizer, olha, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce às orlas de suas vestes. Está falando do sumo sacerdote Arão. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O salmista vai dizer que a unidade, ela é tão preciosa aos olhos de Deus, como a unção que era derramada sobre o sacerdote, quando ele era chamado por Deus. E o sacerdote era a representação humana de Deus no meio do seu povo. Então o salmista está dizendo que era tão importante a figura da presença de Deus no meio do povo, na pessoa do sacerdote, quanto a unidade, coisas que se equivaliam. E aí ele vai descrever como é que essa unção descia. Os estudiosos vão nos ensinar, vão nos informar que o sacerdote, ele não era ungido com um toque de azeite ou de óleo de unção na sua testa, não. Diferentemente de como nós ungimos as pessoas nos nossos dias com um toque de azeite apenas, ou de óleo de unção, um óleo destinado para unção, nos dias sacerdotais, um cântaro era derramado de azeite sobre a vida do sacerdote. Aquele azeite descia sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre as suas vestes, e os estudiosos, eles vão nos informar que por pelo menos uma semana o sacerdote deveria ficar com aquele azeite sobre o seu corpo, entranhado. Aonde ele fosse, alguém poderia não saber o seu nome, poderia não conhecer a sua história, mas ao olhar para ele, saberiam que ele era o sacerdote, porque ele levava a marca da unção. Assim também é a unidade. Eu posso não conhecer a pessoa, eu posso não conhecer a história de uma pessoa, mas quando eu vejo que ela anda em unidade, então eu sei que ela está caminhando debaixo de um mesmo propósito, e eu posso declarar que ela é minha irmã em Cristo Jesus, ela é meu irmão em Cristo Jesus. Então o óleo, quando era derramado sobre a vida do sacerdote, era para todo o corpo, ou seja, é para todo mundo, é para você que está me ouvindo. Não é para algumas pessoas e outras não. Ah, já tem muita gente andando em unidade, eu vou ficar aqui do lado só observando. Não, se você está chegando agora na ADVEC, ou se você já é um membro mais antigo, eu quero te informar que eu não posso abrir mão de andar em unidade contigo. Nós podemos ter gostos diferentes. Você gosta de uma cor e eu de outra, você gosta de um time ou de outro, você gosta de uma cidade ou de outra, você gosta de um tipo de comida e eu gosto de outro tipo de comida, mas no que tange a obra do Senhor, a vida cristã aqui na terra, eu não abro mão de andar em unidade contigo. Ela descia sobre a cabeça. A unidade precisa começar na mente. Unidade é fruto da razão e não da emoção. Eu me submeto à visão por uma questão de princípios, de razão. Não é porque eu amo o líder, não é porque eu gosto da forma como ele fala, não é porque eu acho que as pessoas que estão no meu departamento são todas iguais a mim. Não, eu ando em unidade como fruto da razão, porque eu desejo chegar no céu.
porque eu estou imbuído de fazer uma grande obra, que é a obra do Senhor aqui na terra. Porque agora que você está chegando na ADVEC, você às vezes é uma pessoa que se converteu agora, está conhecendo o Evangelho, então você vai entender que Evangelho é vida cristã, não tem nada a ver com religião. Então é importante que a sua vida demonstre Jesus. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos estar debaixo de uma mesma autoridade. E para isso, só tem algo que pode nos unir: a razão. Sabe por quê? A razão nos torna mais fortes. Quando eu caminho na direção da emoção, eu posso fragmentar os meus sentimentos com muita facilidade. Qualquer coisa pode me magoar. Não falou comigo, não me olhou direito, não falou uma coisa que eu gostaria de ouvir, alguém sentou no meu lugar, alguém cantou no meu lugar, pararam um carro na vaga que eu costumo parar. Quando isso acontece, eu ainda estou caminhando debaixo de emoção. Mas quando eu estou caminhando debaixo de razão, eu estou fazendo tudo por uma questão racional, nada desvia o meu foco. Por isso é fundamental que a unidade comece na mente, na razão, não no coração. Ela precisa ser o produto da reflexão, precisa ser o produto do pensamento, na mente, na cabeça. No próximo bloco, nós vamos avançar e nós vamos começar a ver como é que a unidade precisa agir a partir dos olhos. Deus te abençoe.